Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início à nossa segunda aula do curso de especialização em tomografia computadorizada e vamos falar um pouco sobre o histórico das radiações ionizantes, tendo em vista que a gente tem a plena noção de que na tomografia nós vamos utilizar o mesmo princípio utilizado nos raios-x, né? Então, em 85 foi feita a descoberta dos raios-x por Reutergen. Em 71, dia 1º de outubro, uma mulher de 41 anos com suspeita de um tumor no lobo frontal, foi feita uma varredura que durou 15 horas. Em 72, mais precisamente em abril, foi publicado no Congresso Britânico de Radiologia, no Instituto, onde Ambrose e Hounsfield apresentaram uma nota prévia sobre um novo método radiológico, no qual eram obtidas medidas de transmissão de raio-x da cabeça através de uma multiplicidade de ângulos e, a partir destes valores, os coeficientes de absorção de fótons de raio-x dos diversos tecidos eram calculados por um computador. Através das medidas dos coeficientes de absorção, as imagens em secção axial do cérebro eram reconstruídas e apresentadas em uma tela de tubo catódico para estudo imediato ou para fotografia e análise posterior. Mesmo sendo uma prévia, né, uma nota com as informações, a gente já consegue ter uma visão do método utilizado até hoje, né? Em 74, tinham 60 instalações clínicas de TC, para estudos inclusivos do crânio. Em 75, Hounsfield construiu o primeiro tomógrafo de corpo inteiro. Em 77, o primeiro tomógrafo instalado no Brasil, no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Em 79, Hounsfield e Komar, que são agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Em 80, a unidade de TC número de 5.000 foi instalada nos Estados Unidos. Em 82, a introdução da tomografia computadorizada em espiral, helicoidal. Em 89, foi realizado o primeiro exame clínico com ATC helicoidal. Em 98, foi feita a introdução dos sistemas de detectores de multiporte. E em 2000, aproximadamente 30.000 tomógrafos de corpo inteiro instalados no mundo, e hoje em dia no Brasil 1.600 tomógrafos instalados, são dados do IBGE aproximadamente. Então esses são dados que a gente não encontra distribuídos assim, as informações, né, que a gente tem sobre a nossa área de atuação, que a gente tem dentro da radiologia, não são informações que são em larga escala distribuídas, né? Não são informações conhecidas de todos. Muita coisa, muita informação consta mais em artigos, em estudos, e a gente literalmente não tem um hábito muito aprofundado de fazer estudos dos artigos, né? A grande maioria, ouso até dizer praticamente todos os artigos, eles têm possibilidade de ser visualizados, lidos, estudados. Dentro da nossa área tem muito artigo bom, muita coisa boa, muito estudo, muita novidade, muito avanço tecnológico constando dentro dos artigos científicos. E a gente, infelizmente, não tem o hábito de procurar por esses artigos para poder obter essas informações. E muitas informações são muito úteis, porque existem estudos de aperfeiçoamento de algum tipo específico de exame, de algum diagnóstico que foi encontrado a partir desses estudos. Então, alguns estudos são refutados, outros estudos são confirmados. E hoje em dia, a gente tem as bibliotecas online dos institutos de estudos, né, dos centros de estudos, onde esses artigos ficam disponíveis para que a gente possa lê-los e estudá-los. Existem os artigos que são fechados, que são pagos, mas mesmo assim a gente tem uma quantidade muito grande de artigos aos quais a gente pode ter acesso e pode
estudar, né, em cima deles as atualizações e o que está acontecendo dentro da nossa área. Então eu recomendo que a gente aprofunde mais, fixe mais esse hábito de buscar as informações que não nos são fornecidas de forma mais ampla, né? Então a gente tem aqui algumas imagens bem antigas sobre métodos de aquisição de imagem. A gente tem o tubo de raios catódicos, alguns posicionamentos radiográficos para aquisição de imagens. A gente vê como é que era bem rudimentar, mas o princípio que utilizamos até hoje já estava instaurado. A partir dessa época a gente foi aperfeiçoando e até hoje a gente continua fazendo constantes aperfeiçoamentos das nossas técnicas de realização de imagem diagnóstica. Aqui a gente tem a estrutura de um maquinário também de realização de exames. Um gerador montado numa carroceria de caminhão. Tinham alguns locais onde a corrente elétrica, a gente sabe que a corrente elétrica que a gente utiliza nos nossos equipamentos tem uma voltagem muito grande, muito alta. Então, na maioria das regiões, era necessário que fosse utilizado um gerador para que fosse possível manter o funcionamento das máquinas, né? Aí aqui a gente tem algumas imagens das primeiras montagens dos primeiros tomógrafos. A paciente que literalmente serviu de cobaia para a realização das imagens do crânio. O tempo de aquisição dessas imagens era muito longo. A tomografia computadorizada, ou TC, foi introduzida na prática clínica no ano de 1972 por Hounsfield e Ambrose, no Atkinson Morley Hospital em Londres. Revolucionou a imagem por raio-x ao produzir, sem superposição, imagens de secções transversais do corpo. Então, essa revolução que foi proporcionada por esse novo método de estudo permitiu que fosse possível visualizar imagens seccionais, imagens em fatias, né, das estruturas do corpo, e tirando a sobreposição dessas estruturas que na maioria das vezes atrapalham na visualização com nitidez e com detalhes. Claro que as primeiras imagens eram imagens bem rudimentares, não eram imagens com padrão de qualidade, principalmente se você comparar com as imagens que a gente consegue obter atualmente, né? Mas mesmo assim eram imagens totalmente diferentes do que a gente tinha até então. O primeiro equipamento foi construído em um torno antigo, e o objeto a ser examinado constituía-se de um conjunto de peças de plástico fixadas numa porção móvel que durante o teste girava a ângulos desejados. Para irradiar o conjunto foram utilizados raios gama obtidos de uma fonte de ameriço. A irradiação originária desta fonte era avaliada por detectores de cristal de iodeto de sódio, e os sinais obtidos pelos detectores eram transmitidos a um computador programado para a reprodução bidimensional das peças examinadas. A tomografia vem sofrendo grandes transformações, sendo objeto de constantes pesquisas voltadas principalmente para a redução nos tempos de exame através do aumento na velocidade de obtenção dos cortes tomográficos e do desenvolvimento de softwares para o processamento das imagens. Então, a cada desenvolvimento surgem novas possibilidades. A cada avanço, a cada passo
em busca de melhorias tecnológicas, são proporcionadas mudanças significativas dentro do que é possível visualizar numa imagem diagnóstica. Atualmente existem reconstruções que podem ser realizadas a partir das imagens obtidas, sem que seja necessário reposicionar o paciente, sem que seja necessário numa situação em que, após a visualização pelo médico da imagem, ele percebe a necessidade de um novo ângulo, de um novo plano de corte, de um novo plano de visualização, sem ter a necessidade de retornar com o paciente para a máquina. Em alguns casos é possível realizar através da reconstrução esses novos planos de visualização que o médico necessita. Então, a cada novo passo que a gente dá em direção aos avanços tecnológicos, novas mudanças vão surgindo e as melhorias vão sendo cada vez mais expressivas dentro do que a gente tem a nível de diagnóstico, tá? A gente tem aqui uma figura de um dos primeiros aparelhos e a imagem que ele nos proporcionava, e um aparelho bem mais recente, uma imagem que é possível atualmente. Então a gente consegue ter uma visão bem nítida do quanto de melhoria a nível do que é possível visualizar numa imagem foi proporcionado para a gente a partir desses avanços tecnológicos que não param nunca, né? O trabalho pioneiro do físico Hounsfield foi efetuado nos laboratórios de pesquisa da EMI Limited, em Middlesex, na Inglaterra. O primeiro equipamento a ser introduzido em uso clínico foi desenvolvido no Laboratório Central, sob o patrocínio do Departamento Britânico de Saúde, e instalado no Hospital Atkinson Morley, em Londres. Esse equipamento foi testado clinicamente durante 18 meses antes da primeira comunicação de Hounsfield e Ambrose ao Albert. Então, o que a gente tira, né, desse texto aqui, né? 18 meses de teste antes de fazer uma comunicação sobre o que o equipamento era capaz de produzir, sobre o que era possível realizar com esse equipamento. Esses 18 meses de teste após todos as primeiras tentativas, as primeiras montagens de equipamento, os primeiros exames, que em muitos casos os próprios físicos que estavam fazendo a pesquisa eram as cobaias, porque não era válido fazer esse teste com pessoas do público em geral antes de se ter uma base, né, sobre o que era possível obter e sobre o que poderia acarretar em contrapartida, né, um pacote fechado, né? Eu vou ter os benefícios, mas quais são os malefícios? Então, esses testes eram exaustivos. Eles ficavam dias e dias dentro do laboratório, montando, remontando, desmontando, trocando partes dos equipamentos, até que eles chegassem num resultado válido, para que assim eles pudessem publicar os artigos. E muitas das vezes, alguns anos após, alguém, depois de estudar esses artigos, percebia que alguma coisinha precisava ser alterada, aí isso até hoje acontece. A partir daí surgia um novo artigo que contestava alguma parte do artigo anterior ou reforçava alguma parte do artigo anterior. Até hoje em dia isso ainda acontece, tá? Não é porque um artigo foi publicado, um estudo foi publicado, foi realizado, foi confirmado através de todos os dados que esse artigo contém. Isso não quer dizer que ele seja uma verdade absoluta, tá? Aí aqui são os físicos testando os equipamentos. Em 73, Hounsfield e Ambrose publicaram
no Jornal Britânico de Radiologia sua experiência com esse novo método, sob o título Tomografia computadorizada axial transversa. Descrição do sistema e parte 2, aplicação clínica. Nos Estados Unidos, a primeira aparelhagem foi instalada na Mayo Clinic em junho de 1973 e a segunda um mês após no Massachusetts General Hospital, ambas fabricadas pela EMI. A primeira unidade de tomografia computadorizada capaz de estudar o corpo inteiro foi desenvolvida por Ledley, em pesquisas realizadas na Biomedical Fundação de Pesquisa Nacional da Universidade de Georgetown, em outubro de 1973. Um protótipo desta unidade foi colocado em uso clínico no hospital da universidade e a partir de fevereiro de 1974. O primeiro modelo comercializado foi o Acta Scanner, instalado na Universidade de Minnesota em maio de 75. Aí aqui o Ledley na verdade, Albert Ledley, e o seu equipamento. Olha a quantidade de maquinário atrás dele. Essa era a parte informatizada, a parte responsável pela reconstrução das sequências matemáticas e transformação delas em imagem. O tomógrafo em si era bem menor, né? E a parte informatizada era bem maior. Hoje em dia a gente teve uma inversão disso aí, né? A parte informatizada ficou bem menor devido aos avanços tecnológicos e o tomógrafo acabou ficando maior. Desde o primeiro tomógrafo, os princípios básicos de funcionalidade permanecem até hoje, com um tubo de raio-x que gira em torno do paciente, emitindo radiação de forma constante através de um feixe extremamente colimado. Essa radiação atravessa o paciente e atinge um grupo de detectores no lado oposto ao tubo. Então, mesmo depois de todos os avanços tecnológicos, foram feitos acréscimos. A gente começou com apenas um detector e um tubo, e conforme foi avançando as gerações de tomógrafos, a gente foi tendo modificações nesse sistema, mas o princípio de funcionamento continua o mesmo. Então, reparem, essa de cima, uma das primeiras imagens, e essa embaixo, que parece um Transformers, de tão grande que é, né? Mas é porque, através dos avanços tecnológicos, foram introduzidos grupos de detectores e o maquinário acabou ficando maior para poder proporcionar a obtenção mais rápida de imagens, né? O exame levar um tempo menor, então automaticamente foram introduzidos mais itens dentro dos maquinários, né? Princípios básicos e evolução técnica. Desde a sua descoberta no final do século retrasado, os raios-x têm sido utilizados como meio de diagnóstico de duas maneiras básicas. Na radiografia, que é o método pelo qual a radiação é atenuada pelos diversos tecidos da parte do corpo exposta, sensibiliza os sais de prata da emulsão da película radiográfica e sais estes que são definitivamente incorporados à gelatina do filme, através de processos de revelação química, ou através do processo digital de leitura das imagens armazenadas no cassete, ou até mesmo o armazenamento de imagens em um CD ou num DVD. Então, a gente tem esse princípio básico, né, de utilização da radiação ionizante, em que a gente teve um avanço tecnológico bem amplo, com o surgimento do diagnóstico a nível digital, em que a gente excluiu parte do processo, que era o processo de revelação químico. Isso trouxe agilidade no processo, trouxe economia, né? Porque você corta uma parte de custo no processo de revelação.
você trouxe tecnologias que permitem o manuseio da imagem após a realização da radiografia. Então você pode mexer em contraste, em definição, em alguns detalhes da imagem, trazendo melhoria para dentro da nossa imagem diagnóstica. Mas a gente tem que ter ciência de que a gente ainda tem em ampla utilização dos dois métodos. Tanto a que a gente considera analógica, que é o método antigo, em que a gente tinha a película dentro do chassi, que era retirado para fazer a revelação, que a gente chama de revelação, processo molhado de revelação, processo químico. E a gente tem também o cassete, onde a gente tem a imagem digital, tá? Que pode ser descarregada diretamente no sistema, pode ser impressa, pode salvar no CD, num DVD, num pendrive. A nossa tradicional radiografia. Não que seja a radiografia mais bonita que eu já vi. Ela tem um detalhe bem incomum para uma radiografia que vai ser utilizada para uma foto de divulgação, mas eu gosto de utilizar essa foto justamente por isso. E temos também a radioscopia, que é o método no qual a radiação é transformada em luz através de modificação de seu comprimento de ondas, fenômeno que ocorre quando os fótons atingem os cristais de sulfeto de zinco do ecrã radioscópico. Por esse motivo, as diversas estruturas do corpo são estudadas ao vivo e em movimento, que é o que a gente usa através da escopia, em alguns casos no arco cirúrgico, dentro do centro cirúrgico, imagens em tempo real. Aí aqui a gente tem um aparelho, não é um aparelho novo, tá? Mas a gente sabe que dentro da radiologia, se o aparelho tiver uma boa manutenção preventiva e uma boa conservação, ele é utilizado em amplo funcionamento por muitos e muitos anos. Ele tem uma durabilidade muito longa. Alguns equipamentos caíram em desuso devido ao método que utilizava, em que acabava tendo uma exposição muito alta para o paciente, e os novos métodos de diagnóstico acabaram ocupando o espaço desses equipamentos. Mas nem todos eles que foram colocados em desuso não estavam funcionando quando isso aconteceu. A maioria deles estavam funcionando quando foram desmontados. Com o passar dos anos, os estudos radiográficos sofreram evolução tecnológica, baseado principalmente na introdução de aparelhagens de maior potência, capazes de emitir as doses de raio-x necessárias ao estudo de diversas regiões do corpo, em tempos cada vez mais curtos e pelo melhor aproveitamento da radiação, através do desenvolvimento de ecrãs intensificadores e filmes mais sensíveis aos mesmos. Aí aqui a gente tem um equipamento bem mais atual, o equipamento de fluoroscopia ou escopia, ou arco em C. Um equipamento bem mais potente, que permite uma imagem muito mais nítida, uma imagem com muito mais qualidade. Os estudos radioscópicos, por sua vez, sofreram grande avanço com a introdução, no fim da década de 50, de tubos capazes de intensificar a luminosidade dos ecrãs radioscópicos, elevando-a a uma intensidade que tornou possível efetuá-los à luz ambiente, dispensando, portanto, a adaptação prévia da visão do radiologista. Em pouco tempo, a imagem dos tubos intensificadores, refletida inicialmente em um espelho, foi transferida para a tela de um monitor de televisão, usando os sistemas Orticon e Plumbicon. As inovações tecnológicas introduzidas permitiram a obtenção de estudos de melhor qualidade em tempos mais curtos, com menores doses de radiação para o paciente e para o pessoal técnico, além de maior conforto para os médicos nos estudos radioscópicos. As limitações principais de radiologia convencional não foram, entretanto,
solucionar, que seriam a escala de cinza. Então, mesmo quando a gente tem todos os avanços tecnológicos, a fluoroscopia ela permite a visualização pelo médico da imagem no monitor em tempo real, então ele pode fazer um estudo funcional, por exemplo, caso ele queira. Ele pode fazer a inversão das imagens, ele pode colocar onde está claro fica escuro, onde está escuro fica claro, mas a base, a fundição de tudo isso que a gente utiliza, de todo esse avanço tecnológico, continua sendo a nossa escala de cinza, tá? Quando a gente utiliza a radiação ionizante, tá bom? A gente vai ter as diversas atenuações das estruturas, das densidades e formando tonalidades de cinza dentro da minha imagem radiográfica. Então, independente se vai ser um raio-x convencional ou se vai ser uma fluoroscopia lá no arco cirúrgico, eu vou ter o mesmo princípio fundamentando tudo isso. Isso não vai mudar, desde o raio-x convencional até a tomografia mais avançada que a gente tenha. Superposição das diversas estruturas com consequente perda de informação que ocorre na tentativa de registrar uma estrutura complexa tridimensional em uma película fotográfica ou em um ecrã radioscópico bidimensional. Então, dentro do raio-x convencional, a gente tem sempre esse problema da superposição das estruturas. Por exemplo, quando a gente faz uma radiografia do abdômen, quando a gente faz uma radiografia do crânio, a gente sempre vai ter estruturas sendo sobrepostas umas às outras. E isso acaba trazendo um problema na hora da visualização, porque às vezes você tem uma estrutura muito pequena que está sobreposta a uma estrutura bem maior e bem mais densa, na qual ela acaba ofuscando essa outra estrutura. Com os dois métodos, utilizam detectores de grande superfície, película fotográfica e o ecrã radioscópico, e não homogêneos, grande parte da informação é perdida, principalmente pela falta de nitidez das estruturas, causada pela radiação secundária emitida pelo corpo e captada pelos filmes e ecrãs, o que faz com que apenas os tecidos com diferenças muito grandes de densidade, acima de 5%, possam ser individualizados por esses métodos da visualização, né? Ar, gordura, partes moles e ossos. Então, quando a gente utiliza a radiação ionizante, através da nossa colimação, a gente diminui o campo de exposição da região que vai ser visualizada. Mas mesmo assim, a gente sempre tem radiação espalhada. E como a gente sempre tem radiação espalhada, a gente sempre tem perda da nitidez. Porque a gente perde qualidade dessa imagem por causa da penumbra que se forma. Então a gente não consegue eliminar totalmente a radiação secundária de uma radiografia, por mais que a gente colime, porque a gente pode diminuir a incidência do que ultrapassa, né, o que a gente vai precisar utilizar de radiação através da colimação. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma estrutura em que a gente administra uma técnica radiográfica um pouco mais alta, a gente produz uma maior quantidade de radiação secundária. Ou quando a gente precisa abrir um pouco mais o campo de colimação, como por exemplo quando realiza um tórax e um abdômen, no tórax eu vou ter uma técnica menor. Então eu não vou ter uma grande incidência. Já no abdômen eu já vou ter várias estruturas com densidades muito variadas dentro de uma mesma região e o colimador sendo utilizado num campo mais amplo e uma técnica radiográfica um pouco mais alta. Então eu vou ter situações em que essa perda de nitidez vai ser praticamente inevitável. Por mais que eu me esforce, por mais que eu utilize todos os recursos que eu tenho, ela vai existir. Então aqui a gente tem os valores da escala de Hounsfield, tá? Que é a escala utilizada para as densidades. A atenuação dos tecidos é medida em unidade de Hounsfield,
Os diversos tecidos do corpo humano possuem coeficientes característicos. Então, cada valor desse é correspondente a uma densidade de um tecido ou de uma região ou de uma estrutura específica, e a partir dessa escala é feita a medição nas imagens que foram realizadas, e a partir daí o médico determina o que está sendo visualizado. Então ele tem uma determinada tonalidade de cinza na imagem, ele faz a medição, vamos supor que deu 0. Dá 0 na unidade de Hounsfield é água. De 130 a 250 na escala de Hounsfield é osso. Então, a partir do que é determinado nessa escala, é possível identificar a imagem a partir da sua densidade e o que essa densidade vai representar dentro da escala de cinza na minha imagem. Parte desse problema foi solucionado pela introdução no corpo de substâncias de peso atômico elevado, denominadas meios de contraste, que atuam ampliando as diferenças entre as densidades dos tecidos específicos semelhantes, em percentual capaz de ser visualizado na imagem. O ar e, menos frequentemente, outros gases também são utilizados com o mesmo intuito. Então, em situações que é necessária uma visualização mais determinada de alguma estrutura, em que ao seu arredor as densidades são muito semelhantes, é utilizado o meio de contraste. Esse meio de contraste, devido ao seu peso atômico e pela sua absorção de radiação, ele consegue diferenciar essa estrutura dentre as outras que estão na mesma região. Então, o meio de contraste ele vai ser utilizado para nos permitir uma visualização com maiores detalhes quando não é possível, através das escalas de cinza, perceber e visualizar essas estruturas, tá? Também é utilizado em algumas situações para poder ver a permeabilização, a captação desse meio de contraste, para estudos específicos de buscas diagnósticas específicas, tá? Os estudos que utilizam meio de contraste são bem amplos e o que se procura com essa utilização é um leque de opções bem amplo. Aí aqui nós temos um exemplo de uma utilização do meio de contraste, né? No caso do meio de contraste utilizado na tomografia vai ser o iodo, né? O iodo é introduzido por via endovenosa. O iodo ele tem uma grande possibilidade de ocorrência de reações alérgicas, de reações adversas, devido à quantidade que é utilizada e devido a ser um medicamento que acaba tendo uma maior possibilidade de ocorrência de reações adversas, tá? Também já passou por muitos avanços tecnológicos, muitas mudanças. Atualmente temos os meios de contraste que têm uma menor possibilidade de ocorrência das reações adversas, mas elas ainda existem, elas ainda não foram totalmente descartadas. Aí aqui nós temos algumas visualizações de exames do crânio, em que foram utilizados a injeção do meio de contraste, para que fosse possível visualizar veias, artérias, capilares. Aí é possível visualizar se existe algum aneurisma, se existe alguma estenose, se existe alguma ruptura em alguma região, se existe alguma região irrigada pela rede sanguínea que não deveria estar irrigada, tá? Ainda em uma tentativa de melhor estudar estruturas localizadas no interior do corpo, sem a sobreposição de outras situadas no mesmo plano axial, foi desenvolvido um método denominado tomografia.
da origem grega secção ou corte. Neste, através da movimentação simultânea e oposta do tubo de raio-x e do filme, as estruturas anteriores e posteriores a um ponto fixo do eixo de movimentação seriam apagadas, permanecendo nítidas apenas as que estivessem na mesma altura da parte fixa do eixo. Estruturas em níveis diferentes ou altura dentro do corpo poderiam ser estudadas em secções ou cortes. Então, através do que a tomografia nos trouxe dentro da radiologia, foi possível isolar regiões em que era desejado um estudo mais detalhado e também minimizar de forma significativa a sobreposição dessas estruturas dentro do corpo. Aí aqui a gente tem uma imagem de uma reconstrução, tá? Através do sistema operacional. Os maquinários de meio de imagem diagnóstica atualmente, ressonância, tomografia, mama, são literalmente como se fosse um carro. Você pode comprar o bem básico, como pode comprar o que a gente chama de licenças, que são itens que permitem outros métodos dentro do mesmo maquinário. Então, a gente pode ter um aparelho que faz uma reconstrução como essa, como também a gente pode ter um que não faça, tá? Vai depender das licenças que são adicionadas à compra desse equipamento. Essas operações diferenciadas que um tomógrafo realiza, elas são compradas separadas, são itens adicionais a cada maquinário. Então, por isso é que você vai ter situações de você ter uma máquina que faz determinado tipo de aquisição e outras que não fazem, tá? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. E até uma próxima aula.